mais de 5 séculos, uma pergunta abalou os alicerces da cristandade. O que significa de fato ter fé? Dessa pergunta, nasceria um movimento que atravessaria continentes, revolucionaria a espiritualidade ocidental e chegaria aos dias de hoje como uma das forças religiosas mais influentes do mundo. O movimento evangélico deixou de ser apenas uma dissidência teológica para se tornar uma das maiores forças de mobilização social do planeta. Por trás dessa expansão, 3 nomes se destacam não apenas pela pregação, mas pela capacidade de alterar o curso da sua fé. Esta é a história de 3 homens que, cada um à sua maneira, moldaram o que chamamos de movimento evangélico. Se no século XVI, Martinho Lutero na Alemanha e João Calvino na Suíça organizaram as bases teóricas da Reforma, foi nas colinas e minas de carvão da Inglaterra do século XVIII que a fé evangélica encontrou sua voz mais popular e prática. A Inglaterra naquela época era um país que atravessava profundas transformações sociais com a Revolução Industrial. Nesse cenário surge John Wesley, um clérigo anglicano de disciplina quase obsessiva que viveu uma experiência espiritual durante uma reunião religiosa em Londres, na Aldersgate Street, no dia 24 de maio de 1738, quando ele mesmo relatou que seu coração foi estranhamente aquecido ao ouvir a leitura do prefácio de Lutero à Carta aos Romanos. Wesley teve essa vivência interior de confiança em Cristo. O relato tradicional destaca menos um êxtase externo e mais uma convicção espiritual profunda de perdão e graça. Esse momento é geralmente entendido como decisivo para sua certeza de salvação pela fé e para o impulso inicial do metodismo. John Wesley percebeu que as estruturas da igreja anglicana estavam distantes da realidade da nova classe operária. Conforme relata a biografia de Stephen Tompkins, John Wesley, uma biografia. A partir dali, Wesley rompeu com o tradicionalismo e dedicou sua vida a pregar ao ar livre, para mineiros, operários e pessoas que as igrejas tradicionais não atingiam. Ele cavalgou milhares de quilômetros pela Inglaterra, pregando muitas vezes ao dia, e organizou seus seguidores em pequenos grupos de estudo e responsabilidade mútua, as chamadas Sociedades Metodistas, que dariam origem ao movimento metodista. Sua visão de religiosidade unia a busca pela perfeição cristã ao compromisso com a justiça social. O movimento metodista fundado por ele não apenas transformou a espiritualidade britânica, mas funcionou também como uma grande ação de caridade. As frentes de assistência social e alfabetização criadas por Wesley alteraram profundamente a cultura das classes trabalhadoras inglesas, antecedendo leis de proteção trabalhista. Para John Wesley, a fé genuína não podia ser apenas doutrina. Precisava se traduzir em santidade prática, em caridade concreta, em disciplina de vida. Ele acreditava que a graça de Deus estava disponível a todos, não apenas a um grupo eleito, uma visão que aproximou o cristianismo das massas populares e ajudou a consolidar o chamado Grande Despertamento, um movimento de avivamento espiritual que atravessou o Atlântico. A própria ideia de filantropia foi um pastor protestante chamado John Wesley que espalhou isso para o mundo. Vejam as santas casas de misericórdia. Então, a ideia de ajudar o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro é uma ideia cristã. E o evangélico faz isso muito bem. Uma outra frase de um grande homem de Deus é John Wesley, que falava: "O mundo é minha paróquia". Ele não se reclusava e nem se limitava dentro das 4 paredes da igreja anglicana, ele que era um anglicano. É do outro lado do oceano, nas colônias americanas, que encontramos Jonathan Edwards. Diferente de Wesley, Edwards não era um pregador itinerante e carismático nos moldes populares. Era um teólogo profundo, quase filósofo, pastor de uma pequena congregação em Northampton, Massachusetts. Ainda assim, foi ele quem se tornaria a figura intelectual central do grande despertamento americano na década de 1730 e 1740.
Seus sermões, marcados por uma retórica intensa sobre a soberania de Deus e a urgência da conversão pessoal, provocaram ondas de reavivamento espiritual em toda a Nova Inglaterra. Edwards é conhecido por unir o calvinismo reformado a uma espiritualidade intensa e por defender que a verdadeira religião envolve tanto a mente quanto a experiência interior. Sua obra influenciou profundamente o protestantismo evangélico nos Estados Unidos. Seu sermão mais célebre é Sinners in the Hands of an Angry God, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pregado durante o avivamento de 1741, frequentemente citado como exemplo da retórica do Grande Despertamento. O movimento associado a esse sermão ainda marca o local histórico em Enfield, Connecticut. Edwards enxergava a religiosidade como uma experiência que deveria envolver não apenas o intelecto, mas os sentimentos mais profundos do coração humano diante do sagrado. Para ele, uma fé verdadeira era sentida, vivida com intensidade emocional e não apenas professada como doutrina fria. Essa ênfase na conversão individual, na experiência pessoal de nascer de novo, tornou-se uma marca registrada da identidade evangélica que se consolidou nos séculos seguintes. John Edwards ajudou a moldar a tradição evangélica anglo-americana e também deixou contribuições importantes para a filosofia, especialmente na reflexão sobre livre-arbítrio, afeto religioso e experiência da graça. Com a chegada do século XX, os meios de comunicação de massa transformaram a escala do impacto religioso. E nenhum indivíduo personificou melhor essa transição do que o evangelista americano Billy Graham. Conforme amplamente registrado em coberturas do jornal The New York Times e em sua autobiografia Just As I Am, Graham transformou reuniões de fé em mega-eventos transmitidos globalmente por rádio e televisão. Nascido em uma fazenda na Carolina do Norte, começou como um pregador batista relativamente comum, mas se transformaria no maior evangelista de massas da história moderna. A partir da década de 1940, suas cruzadas evangelísticas passaram a reunir dezenas de milhares de pessoas em estádios ao redor do mundo. De Nova York a Moscou, de Seul a Londres. Estima-se que ele tenha pregado para mais de 200 milhões de pessoas ao longo da vida. Graham soube usar o rádio e a televisão como nenhum líder religioso havia feito antes, tornando-se conselheiro espiritual de diversos presidentes americanos e uma figura de alcance verdadeiramente global. Sua mensagem era simples e direta, um chamado à conversão pessoal, ao arrependimento e à aceitação de Cristo como Salvador. Sem grandes debates teológicos, sem exigir filiação a grupos específicos, essa simplicidade estratégica ajudou a unir cristãos de diferentes tradições sob uma identidade comum, e foi peça central da criação do movimento evangélico moderno como conhecemos hoje e diversas organizações de evangelismo global. Sua visão religiosa focava na decisão individual, mas seu impacto cultural cruzou fronteiras geopolíticas e, em plena Guerra Fria, utilizou sua influência para pregar atrás da cortina de ferro, expressão criada para explicar a divisão do mundo em dois blocos. De um lado, a Europa Ocidental capitalista e alinhada aos Estados Unidos. De outro, a Europa Oriental, socialista e sob forte influência da União Soviética. Reportagens históricas da revista Time demonstram como ele unificou o sentimento evangélico global, tornando-o uma força política e cultural incontornável na segunda metade do século XX. Só que ele explode com uma força assustadora, principalmente nos anos 70, mas com mais força ainda nos anos 80, impulsionado principalmente por uma figura norte-americana chamada Billy Graham, que foi o grande pastor show, né? Ou seja, que aparecia e tinha uma força, uma verve, lotava estádios, ele inclusive veio ao Brasil, né? Então um homem realmente midiático e criou um modelo de pastor que conseguia falar às massas utilizando os novos meios de comunicação como a TV, não só apenas o rádio como era utilizado, né? Então, a partir dos anos 70 e 80, eles começam a ganhar espaço, né?
para ser os Billy Grahams brasileiros, né? Você tem, sei lá, tipo Davi Miranda, da igreja Deus é Amor, você tem o Manuel de Melo, da igreja Brasil para Cristo, que é muito presente nas comunidades mais humildes, o Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Estevão Hernandes, né? Todos eles chegam por meio desta pregação intensa, né, e recorrente, alguns já são neopentecostais, né, nos meios de difusão. De Lutero e Calvino a Billy Graham, o movimento evangélico revelou-se mais do que um fenômeno de crença individual. Ele atuou como um agente catalisador de reformas econômicas, sociais e políticas, cujos desdobramentos continuam a desenhar os contornos do mundo contemporâneo. 4 homens, 4 séculos, 4 formas distintas de viver e proclamar a fé. Lutero devolveu ao indivíduo a responsabilidade de sua própria salvação. Wesley levou essa fé às ruas e a transformou em disciplina de vida comunitária. Edwards insistiu que a verdadeira religiosidade precisa tocar o coração, não apenas a razão. E Graham, na era da comunicação de massa, mostrou que essa mensagem podia atravessar fronteiras, culturas e continentes. Juntos, eles não apenas lideraram movimentos, eles redefiniram o que significa para milhões de pessoas ao redor do mundo ser evangélico. É esse o fenômeno que a Brasil Paralelo investigou no seu novo documentário original, O Brasil Evangélico. O novo documentário da Brasil Paralelo foi disponibilizado de forma gratuita para que essa história chegasse ao maior número possível de pessoas. Isso só foi possível graças ao apoio dos nossos assinantes. É por isso que preparamos uma condição especial para você que deseja apoiar o trabalho da BP e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Ao se tornar membro da BP hoje, você libera agora mesmo todos os originais BP. São mais de 100 produções como Brasil, A Última Cruzada, a série mais aclamada da Brasil Paralelo, onde resgatamos a verdadeira história do nosso país, muito mais gloriosa do que a escola nos ensinou. E Oficina do Diabo, o primeiro filme produzido pela BP, onde um jovem diabo recebe lições sobre como condenar uma alma ao inferno. Além disso, assinando durante esta campanha, você recebe como bônus o combo Fé e Família. Todas as entrevistas do documentário na íntegra e a transcrição completa com um índice temático para consulta. O podcast Bastidores do Brasil Evangélico, com Tiago Rafael e Jean Regina. E ainda 3 filmes do nosso catálogo com valores cristãos para assistir em família. Mãos Talentosas, A Colheita da Fé e Milagres do Paraíso. Normalmente esses filmes fazem parte de um plano mais caro. Mas assinando agora, você leva tudo isso por apenas R$ 10,90 por mês no plano anual. Mas atenção, o combo Fé e Família está disponível por tempo limitado, liberado somente para quem assinar durante a campanha do Brasil Evangélico. Então, não fique de fora. Toque no botão abaixo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Apoie nosso trabalho e acesse os conteúdos exclusivos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.